Oiê, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gigi Araújo, saudações com energias para vocês. Eu vim hoje aqui para fazer mais um vídeo e trazer mais uma lição desse livro aqui, ó, O Caibalho, tá? Hoje a gente vai estudar sobre a lei da correspondência, ou o princípio da correspondência, que é a terceira lei, né, do universo. Para você que não viu os outros vídeos aí, você pode ver os outros vídeos para trás, que tem os outros, já tem sobre o princípio do mentalismo, eu tenho já vídeos sobre o ritmo, e agora eu vou trazer para vocês a lei da correspondência, certo? O que diz a lei da correspondência? A lei da correspondência diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Está lá na página 21 do livro O Caibalho. E aí eu vou prosseguir aqui com a leitura. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz estas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo não nos seria possível compreender. Este princípio é a aplicação e a manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Então, gente, eu já vou explicar aqui isso que eu li para vocês. Então, o princípio da correspondência é uma lei universal. E essa lei, essa lei é a lei que mais nos confronta, é a lei que mais bate aí no nosso ego. Por quê? Porque o que essa lei, na prática, o que ela quer dizer? Essa lei, ela quer dizer que aquilo que está em cima é como o que está embaixo. E aquilo que está dentro é como o que está fora. E aí é onde a gente se pergunta, através dessa lei, é onde a gente descobre, se aprofundando nessa lei, é onde a gente descobre quem somos nós, o que somos nós, como somos nós, o que pode ser feito para mudar aquilo que somos nós. Por quê? Porque ela diz o seguinte: aquilo que está em cima é como o que está embaixo. E aí eu vou te dar um exemplo. Não é igual, aqui não tá falando igual, é como, tá? É parecido, é como se fosse assim, é correspondente. Ela corresponde, o que está em cima corresponde o que está embaixo, e o que está dentro tem correlação com o que está fora. E aí você olha para sua vida, como que sua vida tá fora, e aí você começa a entender que alguma coisa tá igual ou tá parecido com o que tá dentro. Tem relação, tem uma correlação. Ou seja, está como está dentro, está fora. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar o sistema solar, o sistema solar tem lá o sistema solar e tem os planetas em volta. Se você pegar um átomo, o desenho de um átomo, é igual, né? É parecido com o mesmo desenho, né? Tem o átomo, a bolinha, e tem as rodas por cima, parecendo o planeta solar. Se você pegar algumas frutas, por exemplo, vamos partir para o princípio da natureza com relação ao ser humano. Se você pegar o nozes, ele é igualzinho o cérebro. Se você pegar uma gengibre parece com aqui o estômago, o sistema digestivo aqui. É bem parecido assim o desenho, né? O que está fora é como o que está dentro. O fígado parece um caroço de feijão. O que mais? A banana parece um órgão genital, né? O abacate parece o útero. Que mais que eu posso me lembrar aqui?
São várias coisas que, se vocês lembrarem aí, vocês podem até colocar aí nos comentários, que vocês vão a gente na correria da Matrix, a gente meio que passa essas coisas, passa despercebido, e isso está inserido dentro da lei da correspondência. Aquilo que está fora é aquilo que está dentro, é como o que está dentro, aquilo que está em cima. Mas em cima onde, Gigi? É no céu? Pode ser. A Bíblia tem um versículo na Bíblia que diz que aquilo que for concordado na terra é concordado no céu, né? Então, aí no céu dos cristãos, tudo que é acordado na terra é acordado no céu. E eu chamo isso de planos. Que aqui no livro fala que essa lei ela é manifestada em diversos planos do universo, né? Que é o plano material, mental e espiritual. Então, eu diria que o que essa lei ela é o seguinte, o que está no plano espiritual é como está no plano material, certo? Por que essa lei nos confronta? Por que essa lei ela bate em cima do nosso ego? Porque quando você começa a ter um sentimento, exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui, não é o que você está acontecendo, mas às vezes eu me identifiquei várias vezes e eu me identifico com isso. Então eu começo a identificar, eu começo a saber por que minha vida tá de uma certa forma quando eu vejo fora. Então eu vejo que isso tá acontecendo comigo aqui dentro para ela poder se externar aqui fora. E é isso que essa lei ela vem aqui sinalizar para a gente. A compreensão do princípio dessa lei dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros, segredos da natureza. O que são esses paradoxos e o que são esses segredos? O que são esses mistérios da natureza? É como, por exemplo, se você identificou uma pessoa que sente muito ódio de você, muito rancor, muita inveja de você, você pode procurar aquele sentimento dentro de você que você vai achar. E aí é onde muitas pessoas não aceitam, elas não aceitam. Não, mas eu não tenho ódio. Não, mas eu não tenho rancor. Não, mas eu não tenho... Não, você pode procurar dentro que vai ter. Você vai achar e você vai pegar aquilo ali, você vai achar um meio de curar, porque isso é importantíssimo. Gil, o que isso tem a ver com o raio da lei da atração, que aqui a gente está aqui para poder atrair casa, carro, apartamento, e você está falando de uma coisa que não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Porque a lei da vibração é quem manifesta tudo no plano material. Ela vem do espiritual para manifestar no plano material. E a lei da vibração, ela diz que ela traz para o seu campo magnético aquilo que você está vibrando. E aquilo que você está vibrando, meu amigo, é aquilo que você está sentindo. Então, se você identificou uma pessoa com inveja de você, com ódio, e você se importou, aquilo ali te sinalizou. Eu não vou dizer que, de repente, tem uma pessoa com inveja de você, você nem sabe, ou você sabe e deixou pra lá, aquilo ali não te incomodou. Mas quando uma coisa te incomoda por demais, ali é um sinal, é um símbolo, é um desenho daquilo que está dentro de você. Porque aqui, quando você identificou a inveja, a maldade, um sentimento de ruindade, e aquilo ali te incomodou de uma tal forma que você foi atrás, que você buscou, que você tentou ali fazer alguma coisa contra aquela pessoa que te feriu daquela maneira, aquilo ali está dentro de você e precisa ser tratado dentro de você. Mas como assim, Gigi? Como assim? A pessoa tá com ódio de mim, a pessoa tem inveja de mim, a pessoa faz maldade pra mim e eu sou culpada? Não, você não é culpada. Aquilo ali, você só está refletindo um sentimento que em algum momento, e aí você vai entender o segredo, que ele fala aqui que é um segredo. Por quê? Porque isso pode se manifestar em vários planos universais. Aí você pode identificar essa inveja ou essa maldade ou isso que fizeram com você em algum plano
no mental, no espiritual ou no material. Ou foi aqui no material, ou é no espiritual, alguma coisa no seu espiritual que você sentiu e que aquilo ali tá externando, tá sendo colocado para fora, ou foi no próprio plano material mesmo, no emocional, no sentimento, alguma coisa, tem alguma coisa aí. E aí é onde a gente tem que identificar isso aí para poder a gente manter as nossas vibrações em ordem. Porque quem entende o princípio das leis se alinha com as leis. E quem se alinha com as leis consegue manifestar, cocriar e tudo que você quiser. O universo somos nós somos o universo. E aí eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para vocês que o carro, casa, apartamento que vocês querem manifestar e que a gente quer manifestar, aquela realidade top que nós merecemos, nós estamos aqui, nós merecemos estar nesse lindo planeta, nessa linda existência, aqui nós merecemos e nós viemos aqui. Mas nós viemos aqui também com um propósito. E qual é o propósito? Para qual foi o propósito que nós viemos aqui? Lembra que no começo eu falei que o universo ele está cada vez mais se expandindo? E Deus, quando ele fez o universo, o propósito de Deus era se expandir, era crescer. Poxa, quando eu comunguei o ayahuasca, eu tive umas experiências. E dessas experiências eu falei o seguinte, eu tava sob efeito da força ainda, da energia que eles chamam lá, e aí eu comecei a falar várias coisas e a pessoa que estava me acompanhando ali falou, Gi, que tanta coisa é essa que você consegue ver, que você consegue falar e você tá vendo e você tá dizendo aqui pra gente, e é interessantíssimo. Aí eu peguei e falei assim, nossa, como é que a gente explica tanta coisa, porque Deus fez tanta coisa? Aí eu falei assim, eu falei assim, nossa, Deus, eu acho que Deus estava muito entediado. Deus estava assim, tipo, no tédio total. Ele queria uma experiência diferente, ele queria alguma coisa diferente para ele criar tudo isso, porque assim, cara, não dá para entrar na mente do ser humano se ele não tiver uma mente expandida. Não dá, não dá, não dá. E aí, ainda no parênteses aqui que eu abri, porque o propósito de Deus de se expandir cada vez mais, e se expandir como? Se expandir em nós, se expandir na natureza, se expandir em tudo que é, em tudo que existe, na Mãe Terra, na Mãe Gaia. Deus, ele quer se expandir em nós. Então, para ele se expandir em nós precisamos o quê? Também despertar. Despertar nossa mente, despertar a nossa mente inconsciente que está dormindo. Ela está dormindo. Tem muitas mentes dormindo. Tem pessoas que elas vivem no automático. Elas não têm conhecimento das leis, não têm conhecimento do universo, não têm conhecimento de quem é o todo, da Matrix. Não tem. Então, o propósito de Deus não é te dar carro, casa, apartamento. O propósito de Deus é te dizer que você é o próprio Deus. E que casa, apartamento não é nada. Não é nada. Não é nada. O universo você é o universo. E dentro desse universo, quando você começa a expandir a sua consciência, você começa a ver que aquele negócio de casa, apartamento, começou a ficar pequeno diante de tudo aquilo que você é. Então, o propósito, o porquê que às vezes isso é usado para te trazer para uma realidade, para te trazer para um despertar, e é justamente aqui na matéria, porque na matéria não tem como você viver de vento, não tem como você viver de suspirar, só de meditação, não. Mas a matéria, ela te traz isso. Para você expandir a sua consciência, você começa a entrar em vários conflitos. E esses conflitos de você querer ir buscar casa, apartamento, é onde a espiritualidade te pega e começa a te fazer entender que existem coisas maiores, que existem propósitos maiores. Entendeu? E aí, quando você vai em busca só daquilo, eu quero só isso, eu quero só isso, eu não quero mais nada.
é onde você se frustra. Muita gente, quando conhece a lei da atração, ela acaba piorando a vida dela. Por quê? Porque ela pensa que a lei da atração é só pensamento positivo e aquilo ali vem pra gente. E não é só isso. Nós temos um campo eletromagnético que está atraindo todo o tempo tudo aquilo que nós estamos emanando através de sentimentos para o universo. E isso acaba a gente forçando muito ali a nossa mente, tirando aquela energia boa da gente e jogando ali naquela preocupação de ter, e a gente tira aquela energia da gente que é para estar com a gente e a gente acaba tirando. Então a gente acaba o quê? Quando a gente tira, o que acontece? Falta, né? Então a gente fica com aquele campo de falta e aí vamos atrair mais falta. É por isso que conhecer a lei da atração sem conhecer as outras leis é perigoso. E eu não vou mais aqui ficar ensinando só a lei da atração. Eu vou ensinar o propósito. Porque o propósito de Deus não é só te dar casa, carro, apartamento. É te expandir a consciência para que você venha entender que aquilo que está fora é como aquilo que está dentro. E aí eu vou fechar o parêntese, tá? Porque aqui eu falei de um exemplo que cabia aqui dentro desse contexto, e eu vou voltar aqui para a lei da correspondência. O que é que a lei da correspondência tem a ver com o propósito? É o propósito de nos conhecermos, é o propósito de nos autoconhecermos. É aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós, ele externa para fora. Então, em algum momento das nossas vidas, nós tivemos inveja. Para inveja se manifestar de outra pessoa na vida da gente, nós também tivemos aquilo, ou temos. E se aquilo está nos incomodando, procura curar dentro, porque está dentro. E aí aquilo que está fora, ela vai, aquilo ali vai mudar. Porque só muda fora quando muda dentro. E aí é onde a gente, ao mesmo tempo, a gente se agonia. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê a vida da gente e vê que não tá nada bem. E a gente sabe que a gente é responsável por aquilo ali. E é também uma notícia boa. Ao mesmo tempo que a gente, eu criei toda essa merda aqui. Como é que eu consegui criar essa merda aqui? Mas também acende uma lâmpada, um sinalzinho. Se eu conseguir criar tudo isso aqui, eu consigo co-criar coisas melhores. Entendeu? Eu consigo transmutar isso, isso tá no outro vídeo que eu falei sobre a transmutação mental. Eu posso pegar isso aqui e eu posso transmutar. Eu posso transformar essa inveja aqui que tá dentro de mim e transformar ela para o outro polo. Eu posso transformar esse ódio em amor. Eu posso transformar aqui esse sentimento de tristeza em alegria. Então, quando você vê, exemplo, vou dar um outro exemplo, e aí que eu aprendi num curso de caibalho que eu fiz. Das 7 leis herméticas, que ele dava sempre esse exemplo, eu vou dar para vocês. Exemplo, alguém roubou o teu celular. Aí o hermetista chega e fala assim, o seu celular foi roubado porque você já roubou o celular de alguém. Aí a pessoa vai olhar assim, mas não, eu nunca roubei o celular de ninguém. E aí o hermetista começa a explicar que aquela pessoa pode não ter roubado o celular de alguém, mas ela pode... Qual que é a simbologia de um telefone, de um celular? Comunicação. O celular, ele tem ali, ele dá a possibilidade de nós nos comunicarmos através de milésimos de segundo, através de uma mensagem, e o celular, ele tem várias possibilidades ali de ferramentas que a gente pode usar. Então, o que a gente pode ter roubado em algum plano material, mental ou espiritual de alguém? Nós podemos ter roubado a comunicação de alguém. Podemos ter roubado o direito de alguém falar, o direito de alguém se comunicar, o direito de alguém se explicar.
Podemos ter roubado o direito de alguém ter falado alguma coisa que pudesse ter beneficiado aquela pessoa e a gente simplesmente ignorou aquilo, né? Ignorou, por assim dizer, aquilo ali e roubamos ali, negligenciamos o direito de comunicação de uma pessoa. E aí é onde eu entendo o paradoxo. Ele fala que esse princípio dá ao homem os meios de explicar o paradoxo obscuro. O que é obscuro? Coisas que a gente não vê, coisas que estão escondido dentro da gente e a gente não vê. Tem muitos bloqueios que nós temos dentro de nós, que veio de vidas passadas, que veio da nossa infância, que veio de outras existências, de outros planos, material, espiritual ou mental, que está dentro da gente e a gente não sabe. E a lei da correspondência, ela bate de frente com a gente, para a gente poder analisar isso aí, para a gente poder olhar para dentro de si e ver o que dá fora. E, poxa, o que está acontecendo comigo? Por que fulano fez isso comigo? Por que ciclano age assim comigo? Por que o meu marido age assim comigo? Tão áspero, tão isso, tão aquilo. E por que você não vai buscar? Ah, mas porque... Aí a gente já parte para outro princípio, né? É o tal da violência doméstica e tal. Mas não, gente, vamos analisar as coisas direitinho. Por que as pessoas tratam a gente mal? Por que a gente não é reconhecido? O porquê de muitas coisas. A lei da correspondência explica. Aquilo que está dentro é como que está fora. Aquilo que está em cima é como que está embaixo. Então você vai se autoanalisar. Poxa, se eu tô aqui sendo maltratada em algum lugar do plano material, espiritual, mental, eu maltratei alguém. Poxa, eu roubei algo de alguém. Eu fiz com que alguém se sentisse ruim, se sentisse mal. E não precisa ter sido aqui nessa existência, não precisa ter sido aqui agora, não precisa ter sido ontem, não precisa ter sido agora no presente. Pode ter sido no mental. Às vezes você negligenciou alguém, você julgou alguém na sua mente, e aí você achou que aquilo ali não dá em nada, não dá em nada. Os hermetistas, eles não têm aquela história de certo ou errado. Para eles, tudo é experiência. Pô, eu passei por uma puta de um problema, me lasquei tudinho, me parti no meio, mas tudo bem, eu vou me levantar, vou aqui, sacudir aqui e eu vou em frente. Eu vou em frente. Eu vou a partir do princípio da experiência. Não é começar do começo, porque os espíritos, eles têm milésimo de anos. Então, ninguém aqui está começando do zero. Nós estamos partindo de experiências. Experiência de erro. A gente está aprendendo com os erros. E aqui eu vou abrir outro parênteses para eu explicar mais um pouco dessa lei. Uma pessoa que chegou em mim, aí a gente conversando, e aí essa pessoa, assim, eu acho que ela não tinha meio o que falar, e ela falou assim: nossa, você ficou sabendo do Luva de Pedreiro, que alugou uma casa de 30 mil reais para ele? Aí eu, sem saber de nada, que eu vivo meio num mundo sem comunicação com os meios, com essas coisas, então, eu não assisto muito, eu não acompanho muito essas coisas. Eu pensei que era até um amigo dele, falei assim: poxa, que legal, um pedreiro comprou mora numa casa de 30 mil reais, é até bom, né? Porque o pedreiro merece. O pedreiro é quem faz essas casas bonitas assim que a gente mora, né? Essas coisas lindas que a gente vê por aí, que a gente almeja, que a gente quer, são os pedreiros que fazem nessas construções. Aí a pessoa olhou pra mim assim: que negócio de pedreiro, moço? É o Luva de Pedreiro? Eu falei: que diabo é Luva de Pedreiro? Aí ele veio me explicar que era um influencer, né? Alguém aí da internet
que ganhou muito dinheiro e alugou uma casa de 30 mil reais. Eu fiquei olhando para aquilo ali e eu fiquei pensando comigo mesmo e eu ainda externei isso, né? Eu falei, porra, tu tá preocupado com um cara que alugou uma casa de 30 mil reais? Se ele alugou porque ele tem o dinheiro, porra. Ah, mas ele podia ter comprado uma casa. Eu falei, não, é o cúmulo do absurdo, não. Mas o que é que a sua opinião vai mudar na vida dele? Me diz aí. Me diz aí, o que você tem a ver com um cara que não sabe, não conhece, não conhece, não sabe da tua existência, não sabe nem que você existe. Por que você tá indignado com isso, cara? Aí eu fico pensando, gente, se as pessoas elas dão palpite na vida de quem elas não conhecem, imagine na vida do vizinho. Imagine na vida da família dela. Então, o que a Matrix faz com as pessoas? Elas pegam esse pessoal que veio do nada, eles colocam essa pessoa lá em cima, essa pessoa começa a ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque tem ali a influência do povo. Do povo. O povo, ele não acordou. O povo continua na Matrix. O povo continua acordando todos os dias no automático, indo trabalhar, voltando, assistindo o Jornal Nacional, assistindo os reality show, assistindo os influencers, assistindo isso. E a vida deles é isso. É dar palpite na vida dos outros. E pronto, acabou, não tem mais nada. E a gente esquece que nós somos espíritos encarnados. Aqui é um corpo que está vestindo Nós somos um espírito que estamos vestidos numa roupa de corpo. E isso aí, esse lance aí das pessoas quererem se meter demais na vida de que eles nem conhecem, isso aí é algo que traz para você o princípio da correspondência. E aí você não entende por que tem gente te julgando. Você não entende por que tem gente falando mal de você. Você não entende por que tem gente que tá também dando palpite na sua vida. Ué, por que fulano tá dando palpite na minha vida? Ué, você não tava agora aqui dando palpite na vida do Luvra de pedreiro, que eu achei que fosse até um pedreiro? Você não tá dando palpite na vida do Whindersson Nunes, do Carlinhos Maia, desses influencers aí. Gente, isso aí é Matrix. Isso aí é entretenimento. Isso aí é o sistema rodando na sua cabeça. A gente tem que parar e pensar. O propósito que quando Deus fez o universo, o propósito é abrir a nossa consciência. Cara, se você tá aqui assistindo esse vídeo, você faz esse tipo de coisa, você para nesse exato momento, olha para dentro de si e começa a analisar, começa a olhar mais para dentro de si, porque essas experiências que a gente tem com os outros é pra gente julgar nós mesmos. Quem julga será julgado. E aqui eu vou fechar o parênteses do Luva de Pedreiro, tá? E eu vou voltar para a lei da correspondência. Então, a lei da correspondência é para quê? É para nos confrontar. É eu e eu. Porra, eu tô passando por uma puta de um problema. Eu tô com vários problemas sentimental, financeiro, profissional, existencial. Tudo tá fudido, tudo tá lascado e eu tô falando mal da vida do Luva de Pedreiro, eu tô falando mal da vida do Whindersson Nunes, eu tô falando mal dos candidatos à presidência, eu tô dizendo que fulano de tal veio, a culpa de tudo é do mundo. Não, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Se você entender isso, meu amigo, as coisas vão mudar. E aí, eu comecei, depois desse momento catarse que eu tô vivendo, eu comecei a entender e eu tomei uma decisão que eu não vou ficar aqui enganando as pessoas e dizendo que tudo é maravilhoso. Se você só pensar positivo, as coisas vão vir para você. E aí, isso aí traz muitos seguidores. Isso aí traz uma porrada de seguidores. Se eu colocar lá, ganhe
faça essa técnica e manifeste em 3 minutos, em 3 dias. Aquilo ali vai trazer muitos seguidores para mim. Mas, pô, eu não quero isso. Eu não quero isso. Não foi assim que eu me despertei. Eu me despertei. A vida, quando você começa a praticar as leis, começa a ser fácil. Quando você começa a ganhar muito dinheiro, começa a ganhar mais. Por quê? Porque é a lei. É a lei. A lei é que quanto mais você tem, mais lhe será dado. Aí fica fácil. Mas para você, o processo de despertar, que é o verdadeiro propósito do todo, é um processo dolorido. Então, quando eu tive a minha primeira experiência, que foi quando a minha tia morreu, que o pastor falou que ela tinha ido para o inferno porque ela morreu sem Jesus. E aí foi quando eu larguei tudo e eu fui buscar outras coisas e eu descobri o autoconhecimento. Foi através disso. Então, a morte da minha tia trouxe para mim muito dolorosa, que a morte da minha tia foi uma coisa que doeu muito, que foi muito sofrimento. Foi através desse sofrimento que eu tive a experiência de conhecer a espiritualidade, o autoconhecimento, o universo, quem é Deus e essas coisas assim. Foi através da morte da minha tia. E aí, quando eu comecei a galgar esse degrau, eu tive mais experiências ruins, que me deram mais um nível de consciência, que expandiu mais a consciência. Então, eu não vou dizer para você que para você ter casa, carro, apartamento, você tem que sofrer. Não vou dizer isso para você, não. Isso aí não acontece. Mas para você expandir a sua consciência, alguma coisa tem que acontecer para você acordar. Entendeu? Porque você não acorda assim sem um impacto. Tem que ter um impacto. Tem que acontecer uma coisa que é para você expandir, que é para você crescer. E aquilo ali vai te trazer mais experiência. Tu vai voltar daquela peleja ali que você passou maior, com mais experiência, com espírito mais sutil. Você vai voltar mais espiritual. Entendeu? Não é que a espiritualidade tem a ver com sofrimento, mas infelizmente a gente se expande desse jeito, querendo conhecer, querendo saber, buscando, procurando se experienciar resposta. E isso dói, isso traz depressão, isso traz traumas existenciais. Você começa a se perguntar quem é você. Tem uma hora que você não engole mais a sociedade, a ditadura da sociedade. Tem uma hora que você não engole, não desce mais a porra do sistema, não desce mais a Matrix, não desce mais isso que eles querem enfiar na tua cabeça, que você tem que levantar de manhã e trabalhar 8 horas por dia no regime CLT, e depois você chega, assiste o jornal, assiste a novela, vai dormir, no outro dia a mesma coisa, fica louco para dar sexta-feira para você poder ir. Não, se você vive, isso é Matrix. A espiritualidade, ela te traz liberdade. Liberdade de você dizer foda-se. Foda-se. Foda-se o padrão. Eu não quero saber disso, eu quero saber da minha liberdade. E aí é quando você começa a se alinhar com essas leis, o teu campo vibracional, ele vai melhorando ali, ele vai, ao invés de você tirar a tua energia e jogar para a Matrix, na preocupação, na falta, na escassez, tu vai deixar contigo. E ali é onde tu vai começar a manifestar. Aí tu vê uma pessoa que não conhece, não sabe nada de lei da atração, mora lá na puta que pariu, num lugarzinho que ninguém não sabe. Aquele cara é rico, aquele cara é bastardo, aquele cara é próspero. Por quê? Porque ele não tem esses padrões dentro dele. Ele não tem, ele não julga. Ele simplesmente sabe que a natureza é para ser respeitada. Ele simplesmente sabe que as pessoas precisam ser respeitadas. Então, esse vídeo aqui, ele não é para te dizer que você tá falando mal da vida alheia. Não, esse vídeo aqui é para te confrontar, é para te perguntar o que está fora de você. O que está acontecendo fora de você, será que não está dentro? Será que em algum lugar dentro de você, você não fez isso com alguém?
e precisa ser curado, precisa ser identificado isso para que isso possa ser curado através aí de uma prática, de um Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoe por eu ter, em algum momento da minha existência, eu ter machucado alguém, eu ter tirado o direito de alguém ter se comunicado, tirado o direito de alguém ter feito algo que ia beneficiá-lo, ter negligenciado. Será que eu não fiz em algum plano, em algum lugar? Será que eu não tirei o direito de alguém também? Então, o princípio da correspondência é para te ensinar isso. É para te dizer que aquilo que está fora é como aquilo que está dentro. Tá bom? E aí você toma conhecimento, toma nota disso tudo que eu falei, lê o livro, toma nota das leis, toma conhecimento dessas leis, tá? Porque a vida, ela não é só casa, carro, apartamento, e eu já decidi que eu não vou ficar aqui mais falando só sobre aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque, cara, se estamos aqui para despertar mentes, vamos despertar mente. Você viu lá no filme Matrix? Os caras lá desesperados, precisando despertar mentes. Precisamos despertar o povo. E eu não tô aqui para descer a goela abaixo uma religião dentro de você, não, cara. Porque despertar a mente, quando você tem a mente desperta, você não aceita a ditadura da religião mais. Você não aceita a ditadura da política. Você não aceita a ditadura do sistema por um todo. Você não aceita essa ditadura. Você vive o contrário. Tá todo mundo indo para um lado e você tá indo sozinho para o outro. E aí, isso aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Será que cara, tá todo mundo, esse cara aí tá todo mundo seguindo esse cara. Esse cara tem alguma coisa boa para mostrar. Mas será que aquele que tem poucos seguidores também não tem uma coisa boa para mostrar? Será que não tem? Será que é mesmo esse negócio de Maria vai com as outras? Para e pensa que aquilo que está dentro é como o que está fora, e o que está fora é como o que está dentro. E essa lei, ela vem para te confrontar. Se confronta, se pergunta, tá? Porque o universo, ele se expande cada vez mais. E o propósito do carro, apartamento, é para te trazer expansão de consciência. Porque você tá aqui no material para se expandir. E eu não vou dizer, Gigi, você... Gigi começou agora a querer... zen budista. É tudo zen. Não. Eu sei que se a gente tiver aqui, a gente tiver quando a gente tá com dívida, quando a gente tá com a vida material toda bagunçada, com a vida, a gente nem consegue buscar espiritualidade. Mas infelizmente, ou felizmente, é através desses caos que a gente busca Deus. Você já prestou atenção que é quando a pessoa tá no inferno que ela vai para a igreja? Você já prestou atenção que as pessoas só buscam a espiritualidade quando ela tá precisando de ajuda? E aí é onde ela começa a despertar para a vida? Então, a casa, carro, apartamento é para te despertar primeiro. Às vezes, a demora da casa, carro, apartamento é porque Deus, o cosmo todo, a espiritualidade, quer que você entenda mais quem é Ele, quem é você, o que você pode, qual o seu potencial, para que você venha manifestar essas coisas com mais facilidade. Para que essas coisas não sejam. Você acha que um Elon Musk da vida não é um cara que tem espiritualidade? Não é um cara que busca espiritualidade? O Steve Jobs era um cara que buscava espiritualidade. O cara era iniciado. Você acha que ele não se iniciou primeiro? O cara não buscou a espiritualidade primeiro para ele poder ter essa... Ou o cara foi do nada. O cara não vê inspiração para quem não busca. O cara foi lá e criou um carro elétrico, né? Um carro que anda ligado na tomada. Não precisa de gasolina. O cara quer levar pessoas para povoar outros lugares, porque ele sabe que a terra tá fodida, isso aqui alguma hora vai fuder de vez, vai sair, não vai prestar mais. Tá passando por um processo, mas o cara, a mente do cara é a mente de alguém que não tá na Matrix. Não tá.
Não tá, isso aí você pode ter certeza. O Steve Jobs, o cara criou lá um instrumento de alta tecnologia. Você acha que esse cara, como foi que ele canalizou essa tecnologia? Como foi? O cara, e depois a gente descobriu que ele era quase um monge, né? Ele tinha lá a espiritualidade dele e tudo mais. E você, quando você vai olhar esses caras, todos esses caras que inventaram isso, eles tinham contato com a espiritualidade. Porque é a espiritualidade que traz os insights, a espiritualidade que traz as manifestações, a espiritualidade que traz as canalizações, as ideias. A ideia começa no plano espiritual. As ideias, para o cara fazer o iPhone, ele pensou primeiro. A mente infinita, inteligente dele pensou para ele poder fazer. O cara, para ele fazer o sistema operacional, a mente dele pensou. Aquilo ali, ele teve contato com a espiritualidade. Então, é isso que a espiritualidade ela quer trazer para nós. Ela quer trazer esse despertar de consciência. Ela quer trazer essa expansão para que tudo fique mais fácil, para que tudo fique mais acessível. Essa é a lei da correspondência. Aquilo que está fora é como aquilo que está dentro. Eu espero que você tenha entendido. O vídeo ficou um pouco longo, mas quem tem fome de aprender vai assistir o vídeo todo, tá bom? Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. Se você achou interessante, comenta, compartilha aí com quem você achar que precisa, que merece. E principalmente dê um like, porque aí o YouTube manda esse vídeo para outras pessoas verem aí o conteúdo que precisa despertar as pessoas, tá bom? Beijos com energias para vocês.